que o lugar que eu sinto que o Senhor está, só nesse lugar o medo perde a vez e dá lugar à fé, capaz de me levar à paz que excede todo entendimento. Quem vê de fora não entende como é que estão de pé, como eles conseguiram. A resposta é que eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. Não há lugar. Meu querido, minha querida, um bom dia, que hoje seja um dia muito abençoado, que o Senhor derrame graça e misericórdia sobre a sua vida e sobre a sua família. Meu nome é Alexandre Gouveia Faria, eu sou pastor da Igreja Batista Central do Fonseca, em Niterói, e quero dizer para você que é um privilégio poder fazer parte da sua vida, da sua casa, nesse momento em que nós estamos reunidos em adoração, em culto ao Senhor. Normalmente as igrejas nesse horário em todo o território nacional estão reunidas fisicamente para adorarmos ao Senhor coletivamente. Mas nesse momento de coronavírus, de quarentena, de isolamento social, não nos é permitido, e o melhor é que não haja toda essa proximidade para que não haja contaminação mais do que nós já temos. Então nós vamos orar nesse momento agradecendo a Deus por esse espaço virtual que o Senhor nos concede, e hoje nesta hora nós vamos pedir o tema da nossa oração, o motivo da nossa oração, e vai ser muito específico. Nós vamos pedir a Deus que abençoe com provisão todos os lares brasileiros. Não são os lares daquelas pessoas que são crentes, que são evangélicas, mas também os lares daqueles que não são crentes, que não são evangélicos, para que o Senhor abençoe de igual forma todos os lares brasileiros. Nós estamos num período muito difícil da nossa história, um momento totalmente inédito na nossa geração. Nós nunca vivenciamos isso, e algumas pessoas sofrem ameaça de perda de emprego, queda da receita familiar, enfim, há um momento de instabilidade, de insegurança. Eu quero orar nesse momento a Deus, pedindo a Ele que abençoe a sua casa, que abençoe a sua família, que abençoe os seus recursos, que multiplique os recursos dentro da sua casa, que não falte absolutamente nada, mas que Deus haja com provisão sobre o seu lar. Que você tenha tranquilidade para viver nesse momento, sabendo que Deus é Jeová Jireh, o Deus que provê sobre a nossa vida. Vamos orar nesse momento. Eu peço a você que feche seus olhos, que abaixe a sua cabeça. Se você estiver ao volante ou em qualquer outra ocupação, que você permaneça de olhos abertos, mas em espírito de oração. Vamos orar neste momento. Soberano e eterno Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por essa manhã, por esse momento de culto, de louvor, de adoração, ainda que num espaço virtual. Nós te rogamos, ó Deus, por todas as famílias brasileiras nesta hora. Te pedimos, ó Deus, a tua provisão, o teu cuidado, o teu sustento, sobre todas as necessidades da família, sobre todas as necessidades da casa. Supra, ó Deus, todas as demandas dos lares brasileiros, sejam pessoas crentes ou não crentes, que assim como a chuva cai sobre justos e injustos,
que a tua graça se manifeste, ó Deus, sobre a vida de todas as famílias brasileiras, e nós incluímos nessa oração também, ó Deus, os demais países desse planeta, para que o Senhor abençoe, para que o Senhor guarde, para que o Senhor supra, para que nenhum lar, nenhuma família venha passar necessidade, venha passar fome, venha estar sem o seu sustento, mas que haja provisão sobre os lares, seja através da oportunidade de algum serviço que seja lícito nesta hora, seja através da atuação governamental, de alguma ajuda social, que, ó Deus, essa família ou todas as famílias sejam amparadas por Ti, em nome de Jesus. Traga tranquilidade aos corações para que possamos viver esse momento difícil da história com confiança, com a fé firmada em Ti. Em nome de Jesus que nós oramos, hoje e sempre. Amém. Bem, como sempre nós temos, após a oração, nós temos um momento de louvor, um momento de adoração, e nós teremos esse momento agora. E o meu pedido a você é que todos nós estejamos nesta hora mais perto de Deus. Vamos usar esses minutos que nós temos dessa reunião virtual, desse momento de culto ao Senhor. Vamos usar esse momento para estarmos mais perto uns dos outros, dentro da nossa casa, mais próximo dos nossos entes queridos, mas acima de tudo, vamos nesse momento estar perto de Deus, em nome de Jesus. Amém. Olha, depois de um louvor maravilhoso como esse, a gente já se sente, como o título da música, a gente já se sente mais perto
do Senhor com toda certeza. E nós preparamos uma surpresa para você nessa manhã. Essa manhã é uma manhã diferente. Nós temos uma surpresa para você, mas lembre-se, é uma surpresa virtual. Não tem como eu ir aí, onde você está, entregar essa surpresa. É uma surpresa virtual. E como que é essa surpresa? Nós vamos tocar mais uma vez a música que você acabou de ouvir, Mais Perto Quero Estar de Ti. Só que dessa vez nós vamos tocá-la som instrumental. Vai aparecer para você uma orquestra maravilhosa, mas não haverá letra na sua tela, para que você não se sinta tentado a cantar, porque nós vamos adorar o Senhor de uma outra forma, nós vamos adorar em oração. Esse momento de coronavírus, de isolamento social, de quarentena, infelizmente nós temos notícia de morte, de pessoas que estão enfermas. Há boas notícias, algumas de alguns tratamentos, mas ainda não estão testados, não estão totalmente aprovados. Então é um momento de temeridade, onde todos nós estamos preocupados. E a gente vence a preocupação, a gente vence a ansiedade, a gente vence a tensão com oração. A oração não é o último recurso, depois de fazermos tudo, vamos orar. Não, a oração é o primeiro recurso. Antes de fazermos tudo, a gente vai orar. E o que acontece? Como que a gente vai fazer? Nós vamos tocar Mais Perto Quero Estar de Ti, mais uma vez, só que agora será apenas um instrumental. E enquanto estiver tocando o instrumental por cerca de 4 minutos, você e sua família estarão orando nesse momento. Se uma parte da casa é crente e a outra parte que está assistindo não é crente, não há nenhum constrangimento. Você que é crente vai orar pela sua família, pelos seus, sem problema algum. E se você está assistindo esse vídeo, você não é uma pessoa cristã, eu quero dizer a você que você também pode orar. Jesus disse que nós devemos orar ao Pai, abrindo o nosso coração com Ele. Jesus apenas disse que quando nós terminássemos a oração, fizéssemos a oração em nome dEle. Então a oração, nós podemos falar com Deus, conversar com Deus, dizer o que nós estamos sentindo e no final, Senhor, eu oro a Ti em nome de Jesus, porque Jesus ensinou que deveria ser assim. Então nós fazemos como Jesus ensinou. Então acompanhe a música, acompanhe o instrumental maravilhoso do mesmo hino e enquanto estiver esse instrumental durante cerca de 4 minutos, faça você e a sua família um momento de oração. O que você quiser pedir ou agradecer, não há um tema específico para oração, se sinta à vontade, mas eu creio que é o momento de nós orarmos. Em nome de Jesus, ore neste momento. Amém.
Meu querido, minha querida, essa manhã é assim um desafio. Nós vamos refletir sobre um assunto que a gente normalmente imagina que a Bíblia não falaria sobre isso. Como existem vários assuntos que nós, por desconhecermos, a gente acha que a Bíblia não fala e na verdade a Bíblia fala. Eu quero ler, como introdução, eu quero ler um verso para você e depois eu quero compartilhar uma experiência. Esse verso encontra-se em Romanos capítulo 13, no verso de número 7, nos versos 7 e 8. Romanos capítulo 13, versos 7 e 8. Nos diz assim a Escritura Sagrada: dai a cada um o que lhe é devido. A quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Não fiqueis devendo coisa alguma a ninguém, a não ser o amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Nesse verso, o apóstolo fala, no verso número 8, que nós não devemos ficar devendo absolutamente nada a ninguém. E aí isso me lembra uma história de um casal. Eles eram noivos, estavam se preparando para casar e planejando tudo, só que ambos não ganhavam muito e fizeram uma festa muito sofisticada, gastaram bastante com a mobília da casa, enfim, gastaram muito. Quando eles voltaram no casamento, perceberam que estavam com uma certa conta para pagar e tanto ele quanto ela precisaram fazer acordo na empresa para poder conseguir mais dinheiro, para poder acomodar todas essas dívidas, esses compromissos financeiros, de tal maneira que isso não se arrastasse por muito mais tempo e não comprometesse boa parte do orçamento do casal recém-casado. E aí o rapaz, agora casado, o marido, foi lá, fez um acordo na empresa, a esposa também fez um acordo na empresa, ambos pegaram todo aquele dinheiro e pagaram boa parte do que faltava e ficou assim faltando pouca coisa que tinha sido parcelada e eles mais um pouquinho foram lá e pagaram e encerraram tudo. Mas essa experiência não foi assim uma experiência muito positiva para eles. O coração ficou dolorido e eles entenderam que não deveriam ter dívidas. E ao ler essa passagem de Romanos, capítulo 13, verso 8, foi a confirmação que veio de Deus: a ninguém devais coisa alguma. Pois bem, na escola bíblica dominical, e estavam estudando o livro de Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, e quando chegou nessa passagem, especificamente no capítulo 13, quando chegou lá no verso 8, o rapaz, o marido, recém-casado agora, falou: irmãos, eu tenho uma palavra para dar a vocês. Então, no estudo da classe, no domingo de manhã, estudando a carta de Paulo aos Romanos, ele falou: olha, esse verso número 8 tem uma lição muito importante para nós. Deus não quer que a gente deva absolutamente nada. Então eu quero dizer a vocês o seguinte: o crente, ele não deve ter cartão de crédito, o crente não deve comprar a prazo, nem pensar carnê das Casas Bahia ou coisa parecida. O crente não deve fazer parcelamento para comprar um imóvel, porque o texto está aqui, o texto é claro: a ninguém devais coisa alguma. Então, se eu tenho um parcelamento no cartão de crédito em 10 vezes, em 12 vezes, eu tenho lá uma dívida para pagar. Se eu comprei uma casa financiada em 30 anos, eu tenho uma outra dívida para pagar. Se eu fiz um parcelamento num carnê, eu tenho lá um compromisso financeiro de 12 meses para pagar. E ele garantiu que o apóstolo está afirmando que o crente não deve comprar a prazo, com cheque pré-datado, com cartão de crédito parcelado, nada disso, porque a palavra é clara, Romanos 13, verso 8: a ninguém devais coisa alguma. Amém? Talvez você não diga amém. Você vai dizer assim: mas espera aí, quantas pessoas, quantos brasileiros têm dinheiro, por exemplo, para comprar uma casa à vista, para comprar um apartamento à vista? Pouquíssimos brasileiros têm essa condição financeira. A grande maioria precisa apelar ao financiamento.
Então, o que há de equívoco nessa colocação do nosso irmão, que parece tão bíblica e tão correta, mas na verdade não é? Há um problema conceitual. Ele, nessa junção da palavra bíblica com a questão do carnê, com a questão do cartão de crédito, com a compra do imóvel a prazo, ele misturou dois aspectos que são distintos. Ele confundiu dívida com compromisso financeiro. Compromisso financeiro, eu e você podemos ter tantos quantos compromissos financeiros a nossa renda mensal nos permitir. Mas nós não devemos ter dívida, mas a dívida não é a mesma coisa que o compromisso financeiro. Se eu tenho alguma coisa que vence agora no dia 10 de maio, eu tenho um compromisso que vence no dia 10 de maio. Até o dia 10 de maio eu tenho um compromisso financeiro. Você tem um compromisso financeiro, mas nós não temos uma dívida. A partir do dia 10 de maio, no dia 11 de maio, se não for um sábado, um domingo ou um feriado dia 10 que eu posso pagar no próximo dia útil, mas se dia 10 caiu num dia útil, no dia seguinte eu passo a ter uma dívida. Quando que eu tenho uma dívida? Quando o meu compromisso financeiro venceu e eu não tive condições de pagar. Então, eu repito o que eu já disse, nós podemos ter tanto quantos compromissos financeiros a nossa renda nos permitir, mas nós não devemos ter dívida. Passou do vencimento, eu já tenho uma dívida e vou pagar multa, vou pagar juros. Quando o texto fala ninguém devais coisa alguma, antes, no verso 7, ele fala sobre temor, e no final do verso 8 ele fala sobre amor. Então ele está falando no âmbito do sentimento. Então há uma dúvida se aqui Paulo estaria falando sobre dinheiro necessariamente, porque ele fala antes de temor, e depois, antes ele fala de honra, e depois ele fala de amor. Então ele estaria falando no âmbito do sentimento, do tratamento com o próximo. Mas ainda que ele estivesse falando sobre dinheiro, dívida e compromisso financeiro não são a mesma coisa. Mas o que a Bíblia teria a falar sobre dívidas? A palavra nesta manhã não é uma licença ou um salvo-conduto para você, a partir dessa reflexão, gastar o que você não tem. Eu gostaria de fazer essa observação inicial. A ideia aqui é de nós vermos o que a Bíblia fala em termos de socorro. Houve a necessidade do endividamento, ele aconteceu por uma enfermidade, pelo desemprego, por um negócio que não deu certo, por uma falência. Então, houve um infortúnio. Não foi planejada essa dívida, ela aconteceu por força das circunstâncias. A sua culpa é muito pequena nessa responsabilidade. Então, quando nós vamos refletir nessa palavra, em 2 Reis 4, de 1 a 7, não entenda essa palavra como uma licença para você sair gastando e explodindo o limite do seu cartão, achando que Deus depois tem responsabilidade de ajudar você, de abençoar você a arcar com um ato que você não deveria fazer. A minha palavra é que se você está enfrentando um momento de dívida, se porventura você perdeu o emprego, se alguém na sua casa ficou doente, os gastos ultrapassaram o limite, ou se você montou um negócio, estava dando certo e por força das circunstâncias a coisa naufragou, você faliu, eu quero dizer que há uma palavra para confortar o seu coração. O Deus que nós cremos, o Deus que é apresentado nas Escrituras Sagradas, não é o Deus que se preocupa apenas com a realidade imaterial, com a alma, o espírito, com oração, com evangelismo, com missões. Isso é deveras importante, mas é o Deus que se preocupa também com as nossas contas, com a conta de luz, com a conta de água, com o condomínio, com o plano de saúde, com o emprego que todos nós dependemos. Todos nós somos trabalhadores, acordamos cedo para trabalhar, dependemos desse sustento para viver, para pagar as nossas contas. É impossível a gente viver sem dinheiro, é impossível. Mas o que a Bíblia diria ou tem a dizer sobre a situação de uma família endividada? E mais, uma família formada só por mulher que não tem mais o marido, que ele faleceu. Estamos falando de uma família monoparental, de uma mãe que está cuidando agora dos seus 2 filhos, está endividada,
E o credor está vindo constantemente ameaçá-la de levar os seus 2 filhos, o que a lei permitia isso. E o que essa mulher vai fazer? O que a gente deve fazer no momento de endividamento? A nossa oração, uma segunda observação, é que você e a sua família não experimentem essa realidade. Nós estamos apresentando esse assunto para confortar o seu coração, para falar, dando esperança a alguém que porventura esteja passando por esse momento, mas o nosso desejo é que você não passe por endividamento, você não tenha nenhuma dívida. Mas se porventura isso vier a acontecer, eu quero dizer a você que Deus não deixa de te amar e te abençoar e de estender a mão a você para sair desse momento de endividamento. Ou seja, a Escritura Sagrada apresenta um Deus que se preocupa com a realidade material, com aquilo que toca a nossa vida, com aquilo que é responsabilidade nossa, com as contas que temos para pagar, com os remédios que ficam em cima da geladeira ou no cantinho lá da cama. Deus se preocupa com tudo aquilo que envolve a minha e a sua vida, especialmente nesse momento de coronavírus, de tanta incerteza e de tanta ameaça econômica. Vamos examinar o que diz a palavra do Senhor? Nós estamos numa narrativa de milagre. 2 Reis 4, de 1 a 7, é uma narrativa de milagre. Eu quero dividi-la em 2 momentos. O primeiro momento no verso número 1, quando a viúva e o redator, o escritor do texto, falam sobre o falecido. Qual a biografia do falecido? De uma maneira muito sucinta será apresentada a biografia do falecido. E na sequência do verso 2, a crise vivida, experimentada pela família e a iniciativa dessa mulher que não ficou lamentando, murmurando, questionando, indagando, mas partiu em direção à solução, e a solução era recorrer a Deus. E o representante de Deus, nesse contexto, é ir ao profeta, o profeta Eliseu. O profeta Eliseu exerce seu ministério no Reino do Norte. Após a morte do rei Salomão, seu filho Roboão não conseguiu governar e houve a divisão. 10 tribos formaram o Reino do Norte e 2 tribos formaram o Reino do Sul, isso lá em 931 a.C. E formado o Reino do Norte, ele nasce e morre debaixo da idolatria. Ele vai ter a duração de 210 anos, 931 até 722. 210 anos. Ele nasce e morre sem largar a idolatria um só dia. Mas mesmo a nação tendo se afastado de Deus, mesmo a nação tendo construído 2 templos que Deus não mandou, nas cidades de Dan e Betel, ainda assim havia gente crente, havia o remanescente fiel. E aqui nós estamos falando de uma família que tem algumas peculiaridades. Primeiro, nós estamos falando de uma família, como já foi dito, monoparental. Nós estamos falando de uma mulher totalmente solitária, numa sociedade que não havia pecúlio, não havia aposentadoria, nenhum tipo de seguridade social. Nós estamos falando de uma mulher pobre. O texto é nítido ao mostrar que essa mulher é uma mulher pobre. O texto dá a entender, ele não afirma, mas dá a entender que os filhos dessa mulher são pequenos, não têm condições de ajudá-la. Ou seja, ela não tem nenhum parente próximo, não narra que tivesse parente, pessoas que fossem do seu parentesco próximo, ou seja, ela tem que recorrer a Deus, e Deus é o único recurso personificado na pessoa do profeta Eliseu. Vamos examinar a história? Primeira parte, o verso número 1. Segunda parte, de 2 a 7, a narrativa sobre o milagre. A primeira parte, o contexto em que ela está inserida e a palavra tele do redator a respeito do falecido. 2 Reis 4, verso número 1. Uma das mulheres dos seguidores dos profetas gritou a Eliseu. Vou repetir. Uma das mulheres dos seguidores dos profetas gritou a Eliseu: meu marido, o teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. Agora o credor acaba de chegar para levar meus 2 filhos para serem escravos. Então, na parte A do verso 1, nós temos aí a biografia da família, especialmente do falecido. Nós temos aí os dados do contexto em que essa família está vivendo, um contexto terrível de endividamento, de carestia, de dificuldade, onde existe a ameaça dela perder os 2 filhos. Já perdeu o marido, que faleceu, e agora tem o risco de perder os 2 filhos. Então essa mulher é uma mulher que está com seu coração dolorido com as perdas que a vida está impondo a ela. Então vamos lá, existem 3 características na biografia do falecido. Vamos voltar à leitura com bastante atenção? Preste atenção, se você tem uma Bíblia ou aplicativo no celular, leia com muita atenção.
uma das mulheres dos seguidores dos profetas. Então ele é seguidor, ele é discípulo dos profetas, ele é discípulo do profeta Eliseu. Segundo, meu marido, teu servo. Ele não só é discípulo, mas ele também é servo de Eliseu. Na primeira parte, uma das mulheres dos seguidores dos profetas gritou a Eliseu. Então, é o narrador falando sobre este homem. O narrador que escreve a história, narra a história de que ele está escrevendo sobre um seguidor dos profetas. Depois, ela afirma que ele também era servo de Eliseu. Então, o narrador da história diz que ele era um seguidor e a mulher do falecido diz que ele era servo do profeta Eliseu. Então, vai vendo a biografia do falecido. Continua o texto. Meu marido, teu servo, morreu e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. Então, ela afirma que ele é servo de Eliseu e ela afirma que ele temia o Senhor. O escritor sagrado, o narrador dessa história, diz que ele é discípulo de Eliseu, dos profetas. Então, você observa que esse texto já traz uma lição assim muito interessante e muito forte para mim e para você que me ouve, que é homem, e especialmente os casados. Os solteiros também, porque essa passagem põe um desafio a homens casados e a homens solteiros, a pessoas do sexo masculino. A biografia, em primeiro lugar, a biografia deixada pelo falecido. O narrador da história reconhece que ele é discípulo de Eliseu. A sua esposa reconhece que ele era servo de Eliseu e ela também reconhece que ele era um homem que tinha temor do Senhor. Então a pergunta que se faz nesse momento é: qual a biografia que eu e você, ao sermos pessoas casadas ou ao nos casarmos, se você for solteiro, qual a biografia que nós deixaremos após a nossa morte? O que dirão uma semana, um mês, 2 meses, 6 meses após a nossa morte, 1 ano após a nossa morte? Então, esse texto me incomoda bastante, porque ele me desafia. Eu, como pastor, o que a minha esposa vai dizer a meu respeito 6 meses, 1 ano após a minha morte? O que a minha filha dirá ao meu respeito? O que a igreja que eu pastoreio dirá ao meu respeito? Os meus amigos, os meus vizinhos onde eu moro, o que eles dirão a respeito do pastor Alexandre Gouveia Faria no momento em que Deus me levar? O que as pessoas dirão ao seu respeito? O que os familiares que estão convivendo com você de maneira muito próxima, num tempo muito maior, nesse período de coronavírus, o que os seus familiares diriam ao seu respeito no momento da sua partida? O que os seus amigos dirão ao seu respeito? O que os seus colegas de trabalho, a comunidade cristã na qual você faz parte, ou se você não é cristão, o time que você participa aos domingos, o grêmio que você frequenta, enfim, o que as pessoas próximas a você dirão 1 mês, 6 meses, 1 ano após a sua partida? Esse texto nos causa uma interpelação, porque 2 pessoas, a esposa e o narrador, reconhecem que eles estão falando de alguém que deixou um legado para os vivos. Segundo lugar, mesmo tendo deixado uma dívida, ou um momento de endividamento, nós não sabemos, a narrativa não diz quando a dívida nasceu. Não diz se a dívida nasceu no momento em que ele estava bem de saúde, não diz se foi no momento de enfermidade, não diz se foi na iminência da morte ou se foi após a morte. A verdade é que há um endividamento, há uma preocupação, há um estresse por parte da viúva, onde ela não tem recursos para saldar esse compromisso, que a Bíblia não narra de que maneira ele nasceu. Então, mesmo essa família vivendo um momento dramático,
tanto ela quanto o narrador, que tem acesso à história da família, reconhecem que o chefe de família que partiu era uma bênção. Essa é a segunda informação. A primeira lição foi a biografia deixada por ele. A segunda é que mesmo no momento de crise, mais especificamente no momento de endividamento, todos, tanto o narrador quanto a viúva, reconhecem que este homem era uma bênção. Terceira lição que nós podemos tirar dessa história. Essa mulher poderia, nesse momento, murmurar. Poderia, nesse momento, questionar. Poderia se dirigir a Deus em oração e dizer: Senhor, por que eu estou passando isso? Senhor, por que eu fiquei nesse momento de endividamento? Por que eu perdi o meu marido que eu tanto amava? Essa mulher tinha todos os motivos do mundo para entrar num processo, talvez, de depressão, para entrar num processo de desgosto pessoal, para, naquele momento, decidir murmurar, reclamar, questionar e duvidar da provisão de Deus. Mas você repare que o caminho que ela seguiu foi um caminho totalmente diferente. Ela apenas tece elogios àquele que um dia foi o seu companheiro. E isso me lembra uma história, uma experiência muito interessante. Um jovem começou a frequentar uma igreja aos domingos. E num determinado domingo, o pastor trouxe uma palavra salvífica, trouxe uma palavra evangélica e desafiou os que estavam ali a crer em Jesus. E aquele jovem, muito entusiasmado com a palavra do pastor, creu no nome de Jesus e foi salvo e passou a ter vida eterna. Ele procurou o pastor e disse: pastor, eu queria muito conversar com o senhor, eu queria bater um papo com o senhor, eu queria compartilhar esse momento novo que eu estou vivendo de muita alegria. E o pastor disse a ele: olha, nós vamos conversar, mas hoje eu tenho algumas reuniões na igreja, então eu não vou ter como conversar com você. Ele: pastor, durante a semana eu estou ocupado, eu só vou poder encontrar o senhor domingo que vem. E o pastor disse: então vamos fazer o seguinte, já que a gente só vai poder conversar domingo que vem, eu vou te pedir para fazer uma tarefa. E ele disse: pode falar, você vai ler todo o Evangelho de Marcos, são 16 capítulos. Você vai ler todo o Evangelho de Marcos e você vai ser muito abençoado durante essa semana. E o jovem aceitou o desafio e falou: pastor, eu vou ler todo o Evangelho de Marcos. E leu todo o Evangelho de Marcos. No domingo seguinte ele estava numa empolgação ainda maior, por ter lido o Evangelho de Marcos, viu na primeira parte do Evangelho de Marcos vários milagres de Jesus e ele ficou numa empolgação tremenda e estava só esperando terminar o culto para ter a conversa com o pastor. Ele estava ansioso para conversar com o pastor. E o pastor no domingo de manhã então deu um aviso muito triste. Falou: irmãos, faleceu na nossa comunidade o irmão fulano, que era uma bênção, e aí começou a falar da história do irmão fulano, os anos que ele estava ali, o quanto ele fez por aquela comunidade, como ele abençoou a vida de várias pessoas, e ele foi e falou muita coisa sobre aquele homem. E aquele jovem, então, novo convertido, falou: puxa vida, esse homem morreu, foi uma pena. Nós temos que fazer alguma coisa. E aí o pastor disse: irmãos, o falecimento foi ontem, e o sepultamento será hoje às 2h da tarde. E eu gostaria que a igreja, na medida do possível, os irmãos estivessem presentes. Por quê? Porque o número também prega, o número também é muito importante. E aí anunciou 2h do sepultamento e mais ou menos 1h30, 20 para as 2, o pessoal chegou lá, fizeram o culto naquele momento de gratidão pela vida do irmão. E estava o pastor, ao lado do pastor a viúva, e aqui ao lado, esse irmão novo crente, empolgadíssimo com a fé e querendo orar pela ressurreição do morto. Bem, se esse homem tinha uma história tão bonita, tão maravilhosa, se abençoou a ver tanta gente, ele não pode morrer. E aí, quando estava caminhando para o término do culto, já ia sepultar, né, o caixão, o jovem segurou no braço do pastor, puxou e falou: pastor, eu queria orar por ele. E o pastor disse: meu irmão, mas nós já estamos terminando, não tem mais tempo. Já vai ter que fazer o sepultamento. Ele: não, pastor, eu queria orar. Eu queria muito que o senhor me desse a oportunidade de orar, porque tudo que o senhor falou domingo de manhã desse homem, hoje de manhã, foi extraordinário. Então eu quero orar por ele e eu creio que se eu orar nesse momento, assim como Jesus fez no Evangelho de Marcos, ele vai ressuscitar em nome de Jesus. E aí o pastor ficou assim olhando para ele voltou para o lugar e o pastor deu sequência ao culto, mas não deu a palavra a ele. A viúva imediatamente o abraçou, de maneira muito educada, com muito respeito, o abraçou e falou no ouvido dele: meu querido irmão, se você orar
e o meu marido ressuscitar, eu mato você. Então, você observe que ele era uma bênção no ambiente eclesiástico, mas não era uma bênção para a sua família. Então, o desafio é de não sermos só bênção do lado de fora da nossa casa, mas de sermos bênção também para a nossa casa, para a nossa família. Você e eu, como homens, sermos motivo de alegria quando nós chegamos à nossa casa, porque quando chegamos, trazemos a bênção de Deus, trazemos a palavra boa, trazemos o sorriso, trazemos a experiência que foi vivida durante o dia, o compartilhamento. Então, esse texto coloca para nós um desafio que é a biografia que nós deixaremos como marido, como pai, como servo, o que dirão ao nosso respeito após a nossa morte. Existem 3 possibilidades de partirmos dessa vida e meses depois alguém comentar com outra pessoa: olha, você está sabendo que fulano faleceu? Não sabia não ouvi nada, não tinha nenhuma notícia, não sabia que tinha morrido já há quase 1 ano, não fiquei sabendo, porque era irrelevante. Segunda possibilidade: olha, fulano morreu. E aí a pessoa dentro de si não fala, mas diz: poxa, isso daí já foi tarde, isso daí era difícil demais. Então chega um ponto que as pessoas até na sua subjetividade, elas agradecem a partida, porque aquilo era muito difícil. E a terceira possibilidade, que é essa, quando a pessoa sabe: olha, fulano faleceu, poxa, que pena, olha, fulano deixou muita saudade. Houve um rei Israel que governou durante 8 anos, e a Bíblia diz que ele morreu sem deixar saudade. A gente corre o risco, dada a nossa conduta, as nossas ações, as nossas reações, as nossas palavras, de nós partirmos sem deixar saudade. Segunda parte do texto, a partir do verso 2, vai falar sobre o milagre. Vamos examinar? Verso número 2. Eliseu lhe perguntou: que farei em teu favor? Ela fez um pedido a Eliseu: olha, eu não tenho nada, eu preciso de ajuda. Dize-me o que tens em casa. Ela disse: tua serva não tem nada em casa a não ser uma vasilha de azeite. Ele lhe disse: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Depois entra com teus filhos e fecha a porta, coloca o azeite em todas essas vasilhas e separa a vasilha que estiver cheia. Então ela se foi, entrou em casa com seus filhos e fechou a porta. Eles lhe traziam as vasilhas e ela as enchia. Quando as vasilhas ficaram cheias, ela disse ao filho: traz-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Vamos examinar essa passagem mais de perto. Essa mulher se aproxima do profeta e diz a ele que ela tem apenas um punhado de azeite. Essa é a nossa tendência humana. É a primeira lição que a gente tira desse texto. A nossa tendência humana é de olhar o que nós temos e achar que o que temos é sempre pouco, é sempre insuficiente para as necessidades que possuímos. Nós nos esquecemos que Deus é especialista em fazer a multiplicação. E aí eu cito 2 situações que me saltam aos olhos quando eu leio a Bíblia. A primeira delas é a multiplicação dos pães e peixes. Havia um pouquinho de peixe, um pouquinho de pão, e Jesus tinha uma multidão ali de 5.000 pessoas, e as mulheres e as crianças não eram contadas. Então ele multiplica pão, ele multiplica peixe, alimenta toda aquela multidão, e ainda sobram vários cestos, ou seja, deu o suficiente e ainda sobrou. Então Deus é especialista em multiplicar. Segunda experiência que eu me lembro foi o primeiro milagre que Jesus fez em João capítulo 2, as bodas em Caná da Galileia. Naquele casamento, os nubentes estavam ali, era um momento extraordinário, a festa durava vários dias e a coisa mais importante era o vinho. E o vinho da festa acabou. Nessa situação haveria todo um constrangimento por parte dos noivos, por parte da família, porque o vinho acabou. Jesus então faz o seu primeiro milagre, que João chama de sinal, a sua primeira manifestação pública. Ele pega a água, que é alguma coisa tremendamente simples, e transforma essa água em vinho da melhor qualidade, a ponto do mestre Sala experimentar e perguntar: por que você guardou o melhor vinho se o vinho que você serviu antes era de qualidade inferior?
Eu quero dizer a você, em nome de Jesus, que Deus é especialista em fazer isso, em fazer reciclagem de material, em fazer reciclagem de pessoas, em fazer transformação de realidade. Aquilo que nós imaginamos que é pouco aos nossos olhos, Deus tem o poder de multiplicar. E foi o que aconteceu com essa mulher. Aos olhos dela, aquela quantidade de azeite era pouca. Mas Deus, que tem todo o poder, Ele tem o poder de multiplicar o pouco que nós temos quando nós colocamos nas mãos de Deus. O pouco que nós temos nas nossas mãos vai continuar sendo pouco, mas o pouco, quando nós colocamos nas mãos de Deus, esse pouco se transforma em muito. O que vai acontecer? Qual vai ser a resposta do profeta? Ele lhe disse: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias não poucas. Depois entra com teus filhos e fecha a porta e coloca o azeite em todas essas vasilhas. Eu queria chamar a sua atenção para algumas informações interessantes aqui. A primeira delas é que Eliseu diz a ela para pegar vasilhas com os vizinhos, com as vizinhas. Então vamos fazer apenas uma suposição hipotética. Suponhamos que ela tivesse um péssimo relacionamento com a vizinha que mora na casa da frente. Suponhamos que ela tenha um péssimo relacionamento com a vizinha que mora à esquerda. Suponhamos que o relacionamento fosse ruim com a vizinha que mora à direita. Suponhamos que ela não tivesse relacionamento com a vizinha que mora nos fundos. Como que ela iria pegar vasilha emprestada? Você consegue perceber que o milagre pode ser imediato quando Deus faz alguma coisa e ele não depende do ser humano. Deus foi lá, abriu o mar vermelho sem precisar de ajuda de absolutamente ninguém. Mas existe um milagre mediado quando Deus faz uso de algum instrumento humano, quando Deus faz uso de alguma realidade humana. E nesse caso o milagre é um milagre mediado. O milagre passa pelo relacionamento com os vizinhos e as vizinhas. A ponto, olha só, o relacionamento precisa ser bom para que ela possa se aproximar dos vizinhos. E o relacionamento precisa ser melhor ainda a ponto de haver uma intimidade tal que ela possa pedir vasilhas emprestadas. Eu pergunto a você, eu faço duas perguntas. Qual o tipo de relacionamento que você tem com o seu vizinho, com a sua vizinha, especialmente se você é mulher, com a outra mulher que mora ao seu lado, vizinha de porta ou mora na casa da frente? Qual o tipo de relacionamento que você tem? Esse relacionamento, segunda pergunta, esse relacionamento permitiria você ir até essa pessoa e pedir socorro? Por exemplo, se alguém passar mal em casa, você ir lá pedir socorro, pedir um remédio, haveria a possibilidade de você se aproximar do vizinho de porta, se você mora num prédio? Haveria essa condição? Ou seja, que tipo de relacionamento nós temos com os nossos vizinhos? Você repare que o milagre, ele passa pela relação com o vizinho e com a vizinha. Olha só, a Escritura Sagrada ressaltando a importância do relacionamento com vizinhos e vizinhas no momento dramático da vida. Eu não estou falando no momento de celebração, no momento em que há uma festa, uma comemoração na sua casa e porventura o vizinho está chegando, está saindo e você convida o vizinho para participar. Eu não estou falando de um momento agradável, é o contrário, eu estou falando de um momento desagradável, de um momento onde há necessidade, onde há drama e você precisa da ajuda da vizinha. Então, olha que coisa interessante, a Bíblia sinalizando nessa história uma experiência de dor, de saudade, de tristeza, de endividamento, de dívida, de ameaça, de escassez. E a solução trazida por Deus através do profeta Eliseu passa pelo relacionamento com os vizinhos. No final desta transmissão, este será o tema da nossa oração. Nós iremos orar ao término dessa transmissão, ao término da pregação, ao término da análise dessa passagem. Nós iremos orar. Na primeira oração você orou pela sua família. Nessa segunda oração nós iremos orar pelos nossos vizinhos. No condomínio onde nós moramos, na casa onde nós moramos,
nós iremos orar pelos nossos vizinhos, por todos aqueles que estão ao nosso redor. Não uma oração interesseira, Senhor, se eu precisar desse vizinho, que ele me atenda. Não, você vai orar pela bênção de Deus na vida deste vizinho ou vizinha, e você vai orar pedindo a Deus, Senhor, trabalha no meu coração, de tal maneira que se o meu vizinho ou a minha vizinha viver um momento emergencial, uma situação de crise, eu possa ser solícito o suficiente para abençoar a vida do meu vizinho, abençoar a vida da minha vizinha, naquilo que estiver ao meu alcance. Segunda lição que nós tiramos desse texto é de que ela deveria pegar vasilhas com os seus vizinhos, com as suas vizinhas, deveria levar para sua casa e ao entrar deveria fechar a porta. Fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. Segunda lição que nós tiramos nesse bloco literário é de que nesse momento é o momento da provisão, o momento da bênção de Deus dentro da casa. Deus atendeu a oração dela, Deus indicou a direção, Deus mostrou o caminho, a solução, Deus deu a ela os meios e agora o milagre vai acontecer. Naquilo que dependia dela, que era ir até os vizinhos, ter um bom relacionamento, pegar as vasilhas, trazer as vasilhas até a sua casa, era a responsabilidade dela e não de Deus. Agora é a responsabilidade de Deus, porque ela não tem poder para multiplicar o azeite. Mas você observa que no momento da provisão, no momento do milagre, no momento da prosperidade, não era um momento de ostentação. Não deveria ser com as portas abertas, não deveria ser com a janela aberta se houvesse, não era o momento de ostentar, ou seja, não era o momento dela chegar até a porta da sua casa, até o quintal e dizer assim, olha, vocês que viram o credor vir aqui cobrar, vocês que viram o credor vir várias vezes, vocês que viram meu marido falecer, vocês que me viram entrar no processo de endividamento, agora vocês verão a provisão do Senhor, o milagre de Deus na minha vida. Não era hora de fazer isso. A bênção de Deus na sua casa, a prosperidade que o Senhor possa trazer sobre a sua vida, de bens materiais, de trabalho, de salário, de negócio, de venda, de compra, de viagem, essa prosperidade não pode ser pedra de tropeço na vida do seu vizinho, na vida da sua vizinha, na vida do seu parente, na vida do seu amigo, das pessoas que não prosperaram tanto quanto você, das pessoas que não conseguiram galgar a posição que você galgou, das pessoas que não tiveram a oportunidade que você teve. A bênção de Deus, o milagre, a prosperidade, a bondade de Deus sobre a sua vida não pode ser motivo de escândalo na vida do outro. Se o outro está se escandalizando com aquilo que Deus está te abençoando, você não tem responsabilidade, você não tem culpa. Agora, se você está usando a prosperidade que Deus te deu para ser pedra de tropeço na vida do outro, que é mais humilde, que é mais simples, que não prosperou como você, que não tem o seu salário, que não tem a sua renda, que não vende como você, que não compra como você, que não viajou para os lugares que você viajou, que não tem o carro que você tem, que não tem a casa do mesmo tamanho que a sua. Meu querido, minha querida, a bênção de Deus não é para ser pedra de tropeço na vida de outro. E eu faço aqui uma observação, um parênteses, nós latinos temos um problema com o dinheiro, não no sentido da corrupção, não estou chamando você de corrupto de maneira nenhuma. Para mim, parto do princípio que todo brasileiro é uma pessoa honesta. Mas nós temos um problema com o dinheiro que quando nós prosperamos um pouquinho, nós ficamos orgulhosos. Alguém estava desempregado, conseguiu um emprego, passou a ganhar 3 mil reais, passou a ganhar 4 mil reais, passou a ganhar 5 mil reais, um salário excelente para a realidade brasileira. Existem pessoas que ganham muito mais, sem dúvida alguma, existem pessoas que ganham muito mais, mas para a média nacional, uma pessoa que ganha 3 mil reais, 4 mil reais, 5 mil reais já está ganhando um salário muito bom. E aí a pessoa estava desempregada, passou a ganhar um salário como esse, passou no concurso, passou a ganhar 6 mil reais, arrumou um emprego, passou a ganhar 5 mil reais, e ela se torna soberba. Um pouquinho que ela prosperou, com um outro parente, o outro pessoa da família, o vizinho, que não tem a prosperidade dela, que não pôde comprar o carro que ela comprou financiado, por exemplo, e ela começa a agir com soberba no coração, por um pouco que ela prosperou. Eu quero dizer a você que alguns não prosperam como gostariam, no caso daqueles que creem em Jesus, talvez não prosperem como gostariam, pela própria misericórdia de Deus. Porque sabe que a prosperidade vai se voltar contra ele, não está preparado para lidar com o dinheiro, com o sucesso, com os bens materiais, e a fé pode ser prejudicada. Não são todas as pessoas que estão preparadas para lidar com sucesso, para lidar com dinheiro, com riqueza, com bilhões, com milhões, porque ao lidar com isso, ela pode, no meio do caminho, perder a fé. Terceira lição que a gente tem nesse texto aqui, muito interessante: fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. Se por um lado, na segunda lição dessa perícope, nós percebemos que não deveria haver ostentação, era para fechar a porta, o que ia acontecer iria acontecer internamente,
Por outro lado, os filhos deveriam participar. Olha que coisa interessante. Fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. Os filhos viram, possivelmente, o momento de enfermidade do pai. Ou os filhos viram a morte súbita do pai. De qualquer forma, os filhos viram a partida do pai. Os filhos já eram vivos. É óbvio. Segundo lugar, os filhos viram o nascimento da dívida. Em algum momento essa dívida nasceu. Os filhos viram o credor vir cobrando. E o número de vezes que o credor estava vindo cobrando. Os filhos estavam acompanhando o drama dentro da casa vivido pela mulher. Agora sozinha, uma família monoparental. Ela sozinha tem que cuidar dos filhos numa sociedade onde não há, como já foi dito, pecúlio, aposentadoria, pensão, não existe nada disso. Em uma sociedade no Reino do Norte que se desviou de Deus, onde campeia pela nação a idolatria. Olha só que situação, a quem ela vai recorrer? Os filhos estão presenciando e vendo esse drama. E os filhos percebem quando há um drama dentro da casa. Os filhos percebem, por exemplo, que a mãe perdeu o emprego e os recursos dentro da casa diminuíram. Os filhos percebem, por exemplo, quando o pai, que recebia o maior salário, perdeu o emprego, ficou desempregado. Os filhos percebem, ainda que eles sejam pequenos, tenham 2 anos, 3 anos, 4 anos, ainda que eles não entendam o que está acontecendo, eles vão perceber. Sabe por quê? Porque ele chega lá na fruteira, ele está acostumado com aquele negócio amarelo, chamado banana, mas que ele não sabe o nome, que é gostoso, mas ele chega lá não tem. Ele está acostumado a abrir o armário e ele chega lá e olha aquele pacote que ele abre de biscoito e ele abre o armário, não tem o pacote de biscoito. Ele abre o armário e ele vê aquela lata vermelha de Nescau e não tem a lata de Nescau. Ele abre a geladeira, quando a mãe abre a geladeira e ele vê aquele negócio rosa chamado Danoninho e ele olha, não tem mais, não tem o Yakult. Ou seja, a criança, mesmo que ela não entenda o que está acontecendo, ela sabe que há um momento de escassez dentro da casa. Porque aquilo que ela está acostumada a comer, ela não tem. E ela sente falta porque ela estava acostumada. Mas agora papai ou mamãe, ou ambos, estão desempregados. Infelizmente. E essa criança, então, ela sente o momento que a família está vivendo. Embora em tenra idade, ela não sabe exatamente o que está acontecendo, mas saiba que ela está sentindo o drama que está sendo vivenciado. Esses 2 meninos, eles estão sentindo esse drama. Eles estão vendo toda essa tragédia que a família está vivendo. Existe uma diferença entre tragédia e problema, ou crise. A crise é quando alguma coisa acontece, mas a família volta ao seu estágio inicial. Então o chefe de família ficou desempregado, arrumou um emprego, foi lá, pagou todas as dívidas, se o nome foi parado no SPC ou no Serasa, ele foi lá, tirou o nome, limpou, pagou tudo, então a família passou por uma crise. Mas a vida voltou ao normal. Tragédia não. Alguma coisa acontece e a partir de então aquela família não é mais a mesma. As coisas não voltam mais ao normal. Então aqui houve uma situação dramática onde houve a perda de um ente querido, do provedor, do pai, em uma sociedade que é uma sociedade patriarcal, é uma sociedade centrada no homem, mas o Deus das Escrituras não é patriarcal. Talvez você conheça pessoas que afirmem que o Deus do Antigo Testamento é um Deus patriarcal, é um Deus centrado no homem que não valoriza as mulheres. Essa ideia não corresponde à realidade dos fatos. Por quê? Nós estamos estudando uma passagem, 2 Reis 4, de 1 a 7, onde o protagonismo histórico dessa passagem, o personagem principal, não é um homem, é uma mulher. É uma mulher, é uma viúva, é uma mulher pobre, é uma mulher endividada. Então observe o perfil do protagonismo histórico da personagem. Repare que Deus deu importância a uma pessoa do sexo feminino. E na passagem seguinte, quando a gente vai ver a mulher, a sunamita, que não tinha filho, mas tinha vontade de ter um filho, Deus abençoou o casamento dela e do marido, e Deus realizou um sonho dela que era de ser mãe. Ou seja, nas duas passagens, a sensibilidade de Deus. 2 Reis 4, de 1 a 7, no caso da viúva, e 2 Reis 4, a partir do verso 8 em diante, na sunamita. Nos dois casos, o protagonismo histórico é de mulheres, de pessoas do sexo feminino. Queria que você frisasse isso. Então, se por um lado, a sociedade do Antigo Testamento é uma sociedade patriarcal, é uma sociedade centrada no homem, o Deus do Antigo Testamento não é patriarcal, não é centrado no homem, mas é centrado no ser humano. Onde houver uma necessidade,
Deus ali está. E eu faria mais uma observação em relação àqueles que conhecem a teologia da libertação, que preconiza que Deus está ao lado dos mais pobres. Eu faria um acréscimo a esse pensamento, dizendo o seguinte: Deus está ao lado dos mais frágeis. Porque nem sempre numa relação as pessoas são pobres. Eu vou dar um exemplo. Suponhamos que um homem e uma mulher se casaram. Os dois são brancos, os dois têm olhos azuis. Ela era dentista, ela era médica, por exemplo, e ele decidiu montar uma empresa. Ela ganhava muito dinheiro como dentista, como médico, ou qualquer outra profissão poderia ser. Ela ganhava muito dinheiro e ele passou a ganhar dinheiro com a empresa. E ele sentiu o desejo no coração de ter 3 filhos. Compraram um apartamento na zona sul do Rio de Janeiro ou zona sul de São Paulo, qualquer lugar aí famoso, numa grande cidade. Um apartamento na zona sul no Rio de Janeiro, por exemplo, pode ser 2 milhões, 3 milhões, por aí. No Leblon ou em qualquer outro lugar, em Alphaville, em qualquer outro lugar. E aí eles compraram um apartamento caríssimo, que custou milhões. Como ele estava ganhando muito dinheiro, ele disse à esposa: minha querida, vamos fazer o seguinte, você para de trabalhar para nós termos 3 filhos, e assim você pode dar atenção aos nossos filhos, porque o que eu ganho da empresa é muito dinheiro, e a empresa crescendo eu vou ganhar mais ainda, você não precisa trabalhar. E ela aceitou, decidiu encerrar o seu negócio, não atuaria mais como médica para cuidar dos 3 filhos. O tempo passou, 20 anos depois, os filhos cresceram, se desenvolveram, estão na faculdade. Ela fez um trabalhão como mãe, com a ajuda dele, sem dúvida alguma, mas ela se dedicou muito mais em termos de atenção, em termos de compromisso da casa, muitas vezes numa tarefa repetitiva, cansativa para a mulher que nunca termina. 20 anos depois, ele está cansado dela e ele quer o divórcio. Ela não trabalhou na sua profissão para cuidar dos filhos deles, e agora que ela é do lar, já não trabalha há muito tempo, está desatualizado no mercado, não tem mais pique para voltar ao mercado, ele diz que não quer mais. E ela então começa a orar, começa a pedir a Deus. Eu pergunto a você, nessa relação, na relação preconizada pela teologia da libertação, fala-se muito sobre o negro, sobre o pobre, sobre aquele que é marginalizado. Mas nessa relação, os dois são brancos, os dois possuem olhos azuis. Todos os filhos possuem olhos azuis, porque o gene para olhos azuis é recessivo. Então todos os filhos têm olhos azuis. E eles são brancos, moram na zona sul do Rio de Janeiro. Não tem pobre envolvido, não tem negro envolvido. Ao lado de quem Deus está? Deus está ao lado do mais frágil. Ela é a parte mais frágil. Então não tenho nenhuma dúvida de que Deus olha com atenção para os pobres, para os oprimidos dessa sociedade, tem misericórdia e vem em direção a eles, mas eu daria um passo adiante nessa teologia. Eu diria que numa relação há sempre aquele que é mais forte, há sempre aquele que é mais fraco. E Deus está ao lado dos mais frágeis. Vamos colocar assim, a posição do pobre e a posição do negro limita. Vamos colocar, além desse discurso da teologia da libertação, Deus está ao lado dos mais frágeis. Deus está ao lado dessa mulher. Deus está ao lado e acompanhando essa história. E eu quero encerrar essa primeira parte, porque nós dividiremos essa reflexão em 2 partes. A primeira parte agora de manhã, e eu quero encerrar neste ponto. No ponto em que ela convida os filhos para estarem participando desse momento, e os filhos pegam as vasilhas e trazem até a casa e ela fecha a porta sobre ela e sobre os filhos. Eu quero fechar nesses 3 aspectos. O primeiro deles, o que nós estamos fazendo com a nossa prosperidade. A nossa prosperidade não pode ser pedra de tropeço na vida do próximo. Segundo lugar, os filhos participam da escassez, os filhos participam da dor, os filhos veem as lágrimas. E a pergunta, os filhos estão participando também da bênção. Agora eles vão testemunhar dentro da casa o milagre acontecer. Vai acontecer a multiplicação do azeite. Então os filhos vão presenciar o milagre. O teu filho, a tua filha, ele não pode ter fé na fé do pastor
O teu filho, a tua filha não pode ter fé na fé do diácono. O teu filho, a tua filha não pode ter fé na fé do presbítero. O teu filho, a tua filha não pode ter fé nem na tua fé. O seu filho, a sua filha, a minha filha, eles precisam ter a própria fé em Jesus. Então, se eles veem a dificuldade, se eles veem o drama, porque o sofrimento faz parte da vida, então eles também precisam presenciar a bênção de Deus, a vitória, a prosperidade de Deus, mas precisam ser ensinados a lidar com isso. Então nós vamos encerrar essa primeira parte. E logo mais à noite, pela graça de Deus, nós continuaremos a reflexão para ela não ficar muito extensa. E nós vamos continuar analisando, será o Deus das nossas dívidas, que é o tema da nossa reflexão, parte 2. Onde nós iremos acompanhar o desfecho dessa história, porque tem mais coisa para acontecer aí. E nós vamos ver também a comparação, o cuidado de Deus por essa família e a família que aparece na sequência seguinte da Sunamita. Mas isso será assunto logo mais à noite. Nós vamos orar nesse momento. E nós vamos pedir a Deus pela vida dos nossos vizinhos. Lembra que nós combinamos? Vamos pedir a Deus pela vida dos nossos vizinhos, para que o Senhor abençoe todos os nossos vizinhos, sejam eles crentes ou não crentes, ou de outra religião, ou não creem em Deus. Nós vamos orar nesse momento e vamos pedir a Deus: Senhor, abençoa os meus vizinhos. Vamos orar neste momento? Eu convido você a curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos e nós vamos orar. Ao terminarmos a oração, nós imediatamente estaremos louvando ao Senhor em ato contínuo. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por essa manhã, te agradecemos, ó Deus, por esse momento de culto, de adoração, e nesta hora, ó Deus, nós clamamos a Ti pelos nossos vizinhos e vizinhas. Não estamos aqui definindo ou separando os que são crentes dos que não são, dos que são mais próximos e dos que não são, dos que são de mais idade ou menos idade. Não estamos levando em consideração nenhuma divisão entre eles. Nós oramos a Ti nesse momento pedindo ao Senhor que abençoe os nossos vizinhos, que o Senhor traga provisão sobre a casa dos nossos vizinhos, que o Senhor cuide da saúde da família, que o Senhor proteja os nossos vizinhos do coronavírus, que o Senhor preserve a vida de todos os nossos vizinhos, que eles sejam abençoados por Ti, em nome de Jesus Cristo, autor e consumador da fé. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Quando a gente não esquece o que passou e não sente força pra recomeçar e reclama com o próprio coração, nem dá tempo dele se recuperar. Bate um desespero com uma agonia de uma coisa que se acaba de perder, e perdemos quase sempre as esperanças de voltar a ter vontade de viver. Mas existe alguém guardando tua vida, preparando um novo plano pra você, que também se preocupa com teu coração, que faz tudo para não te ver sofrer. Tente lembrar, se alguma vez Jesus te abandonou. Tente lembrar quantas vezes Ele já te levantou. Tente lembrar, se alguma vez Jesus te abandonou. Tente lembrar quantas vezes Ele já
bate um desespero com a agonia de uma coisa que se acaba de perder. E perdemos quase sempre as esperanças de voltar a ter vontade de viver. Mas existe alguém guardando tua vida, preparando um novo plano pra você. E também se preocupa com seu coração e faz tudo para não te ver sofrer. Tente lembrar, se alguma vez Jesus te abandonou. Tente lembrar quantas vezes Ele já te levantou. Tente lembrar, se alguma vez Jesus te abandonou. Tente lembrar quantas vezes Ele já te levantou. Tente lembrar, se alguma vez Jesus te abandonou. Tente lembrar quantas vezes Ele já te levantou. Tente lembrar, se alguma vez Jesus te abandonou. Tente lembrar quantas vezes Ele já te levantou. Meu querido, minha querida, depois de um louvor como esse, é algo maravilhoso, porque Deus literalmente está aqui, está nos abençoando nesse encontro, ainda que virtual. Eu quero fazer a você 3 apelos nesse momento, bem rapidinho, para não tomar mais o seu tempo. O primeiro apelo é que, se você foi abençoado por esse momento de adoração, por esse culto, por aquilo que Deus falou ao seu coração, eu queria que você desse uma curtida aí, que você abençoasse curtindo essa reflexão para que ela se multiplique e chegue até outras pessoas. Segundo desafio, se você está acompanhando as nossas reflexões ou tem interesse em acompanhar essas reflexões, a que tem logo mais à noite e outras sucessivas que virão, você se inscreva no canal e assim você nos abençoa também, que faz com que o YouTube multiplique isso e leve para outras pessoas. Terceiro desafio, terceiro apelo que eu vou fazer a você. Se você foi abençoado, se você entendeu que essa palavra trouxe ânimo ao seu coração, eu vou pedir a você que não prenda isso a você. Não deixe isso ser um tesouro no fundo do mar, só para você. Compartilhe isso com outras pessoas. Pega no seu celular, faz uma lista de transmissão, manda para as pessoas que você ama. Talvez, você não vai perguntar, mas talvez alguém que você envie esteja passando por um momento de endividamento. E essa palavra pode confortar e trazer ânimo a esse coração. Há casos, como nós já tivemos na Barra da Tijuca, de pessoas ricas que entraram no processo de endividamento e vieram se suicidar. Então, que isso não aconteça. E a nossa preocupação com essa palavra é trazer ânimo e mostrar que em Deus nós somos vencedores. Em Cristo nós somos mais que vencedores. Que Deus te abençoe, te dê um domingo maravilhoso. Em nome de Jesus. Amém. A resposta é que